Olá, eu sou a Juliana Queiroz e hoje eu estou aqui para apresentar o Empoderadas, a construção do jogo. Esse artigo ele faz parte da minha dissertação de mestrado e ele foi escrito por mim com coautoria com a doutora Leda Guimarães. Nós somos parte do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. O foco da pesquisa é violência de gênero no Brasil e o projeto visa construir um jogo educacional para o público-alvo de estudantes da educação básica. O problema da pesquisa é como conscientizar esses jovens da educação básica sobre a violência de gênero. E os objetivos são desenvolver um jogo educacional para ser aplicado dentro da metodologia do grupo focal. Dentro dessa metodologia, vai ter a aplicação do jogo assistido para os professores do Colégio CEPAI, UFG, que é o Colégio de Educação Básica, que vai desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Para a gente comprovar, delimitar qual que é a faixa etária que esse jogo melhor se encaixa. O jogo Empoderadas, ele está na fase de pré-produção. Na fase de pré-produção, a gente delimita várias coisas. Dentre elas, quais que são as regras, os problemas que a gente quer resolver e o conceito do jogo. A primeira decisão que a gente toma na construção do jogo educacional é qual que é o problema ou necessidade que a gente quer resolver com este. E no Empoderadas, o problema era introduzir, a nossa necessidade era introduzir o feminismo na escola por meio do ensino de artes visuais, com foco na história das visualidades do feminismo, inserindo as heroínas brasileiras. E também conscientizar estes em relação às violências de gênero. Por quê? Porque o Brasil é o 5º lugar no ranking mundial em feminicídio. Em média, são mortas 13 mulheres por dia só porque elas são mulheres. Somente em 2017 foram estupradas 27 mil mulheres em todo o território nacional. E há um tema, esse tema geral de violência de gênero, ele é muito presente na vida da maioria desses estudantes de ensino básico. E também é um tabu para ser tratado em sala de aula. E a proposta do jogo é de trazer uma forma lúdica de tratar esse assunto dentro da sala de aula. O conceito do jogo é um jogo de tabuleiro cooperativo. Cada jogador vai ter a experiência de ser um detetive. Eles vão trabalhar numa investigação, eles vão ter que interagir entre eles, com as pistas, com o cenário, com o anfitrião e outros elementos do jogo. E é um jogo de estratégia e corrida contra o tempo. E eles vão ter que trabalhar em conjunto para vencer. Só assim eles vão conseguir vencer. As regras do jogo, no Empoderadas, nós estamos trabalhando com o limiar entre o jogo educacional e o jogo de entretenimento. Por quê? Porque a gente está querendo preservar a voluntariedade que tem no jogo de entretenimento e também preservar o conteúdo, o aprendizado ao conteúdo que tem no jogo educacional. Por isso que a gente está trabalhando nesse limiar. E propôs trabalhar entre os dois jogos. Por isso, a gente optou por utilizar as regras de 3 jogos de entretenimento, que são o Detetive, que é a base do jogo, por ser um jogo de investigação também, o Pandêmica e Resposta Rápida e o Sprawl Lopes. Aqui estão imagens desses jogos que a gente está usando como base. E por que a gente escolheu esses jogos como referência? O contato constante com o conteúdo, principalmente por conta do detetive. Esse contato constante facilita atingir os objetivos instrucionais. Os objetivos instrucionais, eles foram definidos diante da taxonomia de Bloom, que são a memorização e a compreensão. A memorização, ela gira em torno em memorizar as heroínas, que já foram faladas, e situações nocivas para as mulheres, né, que giram em torno das violências de gênero. E a compreensão é o estudante compreender o valor do feminismo
para a sociedade, o quanto que o feminismo é importante para a sociedade. Outra questão que esses jogos foram escolhidos é a questão do estímulo à construção do pensamento estratégico. Os 3 jogos possuem esse ponto importante, que é o estímulo à construção do pensamento estratégico. O que a gente traz de novidade no Empoderadas? As heroínas brasileiras. A questão do herói nos jogos é muito importante, é muito gratificante para os jogadores. Então, a gente traz no Empoderados 15 heroínas, que são 15 mulheres. Uma delas que a gente mostra aqui de exemplo é a Qualtune, que é uma princesa guerreira, era uma princesa do Congo, que ela foi trazida na época dos escravos, e ela foi fundamental na consolidação do Quilombo dos Palmares, mas não aparece muito na nossa história. Claro que tem história escrita sobre ela, ela foi a avó do Zumbi dos Palmares, mas ela é mais conhecida como a avó do Zumbi dos Palmares, como a mulher que foi fundamental na consolidação do Quilombo dos Palmares. Outra questão que a gente traz também é o ato de upar os personagens, para os jogadores progredirem no jogo. Esse quesito ele não é muito comum ou quase incomum em jogo de tabuleiro. Ele é muito comum em jogo de entretenimento eletrônico. Mas a gente traz ele aqui porque ele é outro ponto bastante gratificante para os jogadores. Existe um estudo da McGonigal, de 2012, onde que ela catalogou o jogo Warcraft, onde os jogadores eles gastaram coletivamente quase 6 milhões de anos upando seus personagens, o tanto que é gratificante a questão do personagem, a questão de upar o seu personagem para os jogadores. Então, a gente vai aproveitar essa estratégia do personagem, do upar o personagem, para prender a atenção dos jogadores, dos estudantes, dos jogadores ao jogo. E outro ponto que a gente está trazendo aqui, que é um ponto do Pandemic Resposta Rápida, é a questão do jogo colaborativo. Eles vão ter que trabalhar em conjunto para vencer o jogo. O Empoderadas, ele é um jogo educacional, e ele vai trazer essas pautas feministas, trazer mulheres que foram silenciadas para o imaginário desses estudantes, e também a questão da violência de gênero. Outra questão que a gente está trazendo é a questão do game de entretenimento, para preservar o interesse dos jogadores. Mas a gente está criando um outro questionamento aqui, quando a gente levanta essa questão do game de entretenimento, que é como construir esse jogo educacional, com essas características, mantendo essa forma didática. O jogo Empoderadas é um produto educacional, e ele vai utilizar essa ludicidade no processo pedagógico, para abordar um tema fundamental para o ensino de artes visuais, que é o feminismo. E hoje, tratamos da primeira fase da construção do jogo educacional, que é o planejamento e a definição do conteúdo que fará parte do game. Muito obrigada pela atenção.